E quando se encerra ali o capítulo 22, o subtítulo dele é Paulo perante o Sinédrio. Alguém aqui sabe o que é um Sinédrio? Você não. Sinédrio, alguém sabe o que é? É como fosse a nossa Suprema Corte que nós temos hoje. E nesse dia que Paulo está ali ia ser julgado por eles ilegalmente, eu acho que aquele cara era já a versão de Alexandre de Moraes. Aquele cara já era a versão de Alexandre de Moraes. Que ele julga o cara, julga incorretamente e ainda manda dar uma bolacha no cara sem poder bater. Aí nós vamos ver no finalzinho que vai dizer assim: no dia seguinte, querendo saber certo a causa porque era acusado pelos judeus, soltos da prisão, e mandou vir os príncipes dos sacerdotes e todos os conselhos, trazendo Paulo à presença diante deles. Aí nós já vamos entrar no capítulo 23. Ele vai dizer: e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou o que estava junto dele o ferisse na boca. E ali Paulo, que era um homem, Paulo era um cara como nós, Paulo era sanguíneo, Paulo era um cara meio nervoso, né? Que quando nós olhamos a trajetória de Paulo, ele era perseguidor. Paulo, quando ele sai atrás dos cristãos, ele fala: me dê carta que eu vou catar todo mundo e passar acabar com essa raça que não presta. Paulo era sanguíneo, o cara era brabo. Então, quando o cara feriu ele ficou nervoso. Ficou bravo, cara. E a primeira coisa que ele fala: por que tu mandaste me ferir parede branquiçada? Assim Deus te ferirá. Porque tu me julga incorretamente e ainda manda me ferir sabendo que não pode mandar me ferir. E o mais interessante é que quando Paulo fala com ele, os que estavam junto dele falam bem assim: mas como que ele fala isso do sumo sacerdote? Aí Paulo vai e logo embaixo nós vamos ver Paulo pedindo perdão. Ou seja, Paulo estava na presença. E ele não conheceu, ou porque mudava todo dia de sumo sacerdote, ele não conhece ele, ou de repente poderia ser um apelido que ele tratava ele daquela forma. Então Paulo vai e começa a trazer a sua autodefesa. E às vezes nós ficamos preocupados porque estão nos acusando de coisas. Aí eu fico pensando: gente, o que é sofrer pelo Evangelho? Hoje está difícil. Você é um cara, primeira aprovação, ele fala: vou sair fora da igreja. Eu vou correr. Mas Paulo ele vem nos ensinando que para o Evangelho chegar até nós hoje, as perseguições que ele passou, as afrontas que ele passou, só que a perseguição que Paulo passava não era de fora para dentro, era de dentro. Era aqueles que cresceram com ele, foram criados junto com ele, tiveram a mesma cultura que ele, que perseguia ele. E aí Paulo, ele faz só olhar para ele e falar bem assim: rapaz, tu me feriu. E nós vamos ver que do capítulo 1, do versículo do 23 até o capítulo 11, nós vamos ver que Paulo tem que fazer uma autodefesa dele mesmo. Vocês querem me ajudar? Os jovens lêem bem pra caramba. Posso jogar o microfone no meio de vocês? Segura aí, Matheus. Depois que Laurinha também está ali, está com a Bíblia linda de estudo ali. Lê para nós, Mateus, versículo 5, do 23. Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as Escrituras dizem: não fale mal de suas autoridades. Paulo, quando ele é ferido,
ele vai dizer que ele não sabia. E quando nós vamos olhar mais profundo, em Galácia, Colossenses, não sei, que os seguidores do cristianismo, eles se propõem a falar com Paulo: se nós pudéssemos, nós daríamos nossos olhos para você. Porque em alguns estudos nós vamos ver que Paulo ele andou em umas regiões muito alagadas. Provavelmente ele pode ter adquirido malária, alguma doença que afetou a visão dele. Alguns estudiosos vão dizer que de repente isso poderia ser o espinho da carne de Paulo. Ele tinha curta visão. Porque ele vai dizer: olha, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Como? Ele estava do lado, ele estava sendo julgado. Então a visão dele já estava turva. Laurinha, leu o versículo 6, do 23. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Vocês conseguiram entender o que Paulo fez aí nesse versículo 6 aí? O Romulo já conseguiu entender, eu sei que ele já entendeu. A pastora Esther, a pastora Eliana. O Paulo ele pede a palavra para dizer: irmãos, estou sendo julgado por causa da minha fé na ressurreição dos mortos. Porque ele era fariseu. E os fariseus, eles criam na ressurreição dos mortos. E os saduceus, eles já não acreditavam. Era aqueles liberais que não acreditam em nada. E já Paulo era da parte fariseu. E nós vamos ver que, versículo 7. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu: fariseus contra saduceus. Pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus creem em todas essas coisas. Então, naquele momento, ele conseguiu dividir o conselho que estava contra ele. Que ele afirmou que ele era fariseu. Então, entrou uma briga entre eles. Não, pera lá, o cara é do nosso time, ele acredita no que nós acreditamos. E por que nós vamos julgar ele a favor de vocês? Aí cresceu aquela divisão entre eles. É por isso que, lá na frente, nós vamos ver Tiago falando o quê? Cresceis na graça e no... Cresceis na graça e no conhecimento. Paulo, ele usa a sabedoria que a graça lhe deu para sair de uma situação que ele já estava sendo julgado. Porque Paulo estava sendo pronto, já era para ser levado para Jerusalém, que eles diziam, ó, nós vamos ver que um pouquinho mais à frente que eles armam para Paulo. E aí até o versículo 11 nós vamos ver que Paulo ele arma totalmente essa defesa contra ele, e ele consegue se safar. Mas quando Paulo sai tranquilamente, ele consegue se safar e os fariseus ficam nervosos, que houve divisão entre eles. E que nós entendemos o quê? Quando nós olhamos para isso, o que Paulo fez, mostrando que uma seita, o farisaísmo e o seduceus, eles eram praticamente uma seita. Nós vamos ver que o que a palavra de Deus diz a respeito da divisão. O reino que se divide, ele não se subdividirá. Paulo mostra para nós, dentro desse capítulo, na sua autodefesa, que se nós entrarmos em divisão, nada vai acontecer. Até o ponto que eles estavam unidos, eles conseguiram levar Paulo perante o Sinédrio, conseguiram julgar Paulo querendo levar ele lá para cima, para matar. Mas quando Paulo conseguiu botar no meio deles, para eles pensarem, Paulo apresentou para eles uma divisão naquele momento, eles falaram bem assim, ó, o conselho acabou. E muitas vezes nós estamos parando ministérios, estamos parando chamados, estamos parando algo que Deus quer fazer na casa de Deus, por causa que nós permitimos Satanás plantar no nosso meio uma pequena divisão, por falta de sabedoria. Nós aprendemos com Paulo em todas as áreas do Evangelho. Quando nós paramos e olhamos para dentro do cristianismo, e olhamos para as Escrituras, que é aquilo que foi deixado para nós, e começamos a falar assim, eu quero aprender um pouco mais. Nós vamos ver que o Senhor ele nos ensina a todo momento. Aí do capítulo 12
em diante, nós vamos ver a conspiração dos judeus contra Paulo. Este é mandado para Cesareia. Eles não aceitaram que Paulo conseguiu reverter a situação. Então eles resolveram fazer uma conspiração. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram alguma conspiração e juraram, dizendo que não comeremos nem beberemos enquanto não matasse a Paulo. Eu fiquei preocupado com esses caras, né? Que lá na frente eu vou ver que se passaram 2 anos antes dele chegar em César e nada de Paulo estar morto. Eles falaram que ele não ia comer nem beber até que ele morresse. Eu fiquei preocupado com eles. E era mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Estes foram ter com os príncipes do sacerdote e anciões e disseram: conjuramos sobre pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vos conselho, rogo ao tribunal que venho, trago amanhã como queremos saber mais algumas coisas de seu negócio, e antes que chegue, estaremos prontos para matar. Mas no versículo 16 aparece um defensor, um menino. A Bíblia não relata o nome desse menino, só fala que ele é filho da irmã de Paulo. O filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou à fortaleza e anunciou a Paulo. E Paulo chamou um dos centuriões e disse: leve este jovem ao tribuno, porque tenho coisas que lhe comunicar. Paulo estava pronto para ser morto. Já estavam tudo armando contra ele. Olha o que Paulo passou pelo amor do Evangelho para que o Evangelho chegasse até nós. Paulo foi com conspiração, preso injustamente, preso por uma galera que ele era do mesmo time que eles. Ele era fariseu, andava com eles. Ele cresceu aos pés de Gamaliel. Aprendeu tudo com eles. Ele estava sentado quando eles apedrejaram Estevão. E a Bíblia relata que ele que segurou a capa, né? E agora Paulo está passando por uma situação que está sendo julgado por aqueles que andavam com ele. E quando nós paramos para analisar a nossa vida cristã, não é diferente. Quando nós andamos no movimento do crime, quando nós andamos com aquela galera de antigamente, depois quando nós começamos a andar com Cristo, que ele passa, ele olha, ele nos vê, aí o problema começa. Aquele que andava com nós começa a nos julgar. É ou não é, Edgarzão? Ninguém nunca me perguntou, né, como você fazia para arrumar dinheiro para o seu baseado. Não, nunca ninguém me perguntou. Mas depois que eu entrei na igreja, todo mundo falou lá, virou pastor, virou ladrão. É assim. Isso que nós estamos vendo Paulo nos ensinando. Por isso que Paulo vai dizer: seja firme, constante e, por último, abundante. A firmeza na obra do Senhor, ele está falando: olha, aprenda comigo. Por isso que quando Paulo vai chegar lá na frente, nós vamos dizer assim, ele vai falar bem assim, ó: seja meus imitadores, assim como eu fui de... Porque o cara tinha bagagem para dizer. Ele tinha bagagem para dizer: sejais os meus imitadores. Ele foi preso em nome de Cristo. Açoitado em nome de Cristo. Tentaram matar ele apedrejado em nome de Cristo. Por isso que ele falou: sejam meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. E muitas vezes, um pouquinho assim. E tem uns que falam bem assim: está faltando isso aqui para me chutar o balde. Porque eu não aguento mais, estão me perseguindo. Por isso que Paulo deixa para nós escrito: seja firme, constante e, por último, abundante. Aí quando eu pego o livro de Atos e começo a olhar esse cara, é fenomenal esse cara. Ele é o cara. E aí vai dizer que o governador mandou chamar 2 centuriões, dizendo: aprontais às 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalo e 200 lanceiros para ir até Cesareia. Vocês viram o tamanho do batalhão que o cara chamou para transportar Paulo?
Um centurião, ele comandava quantos homens? 200. Ele chamou 2 centuriões. E mais 70 homens de cavalo. Ele chamou 470 homens para levar Paulo. Quer dizer, então, que o judeu estava bastante alegre com a vida, com o que Paulo estava fazendo. O judeu estava muito feliz pelo aquilo que Paulo estava fazendo. E ali ele é levado perante a Cláudio. Cláudio Félix, governador. Eles escrevem uma carta a ele. Lê para nós aí, Flávio, essa carta dele, para nós. Do 27 em diante. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já pronto a ser morto por eles, sobrevim eu com a tropa e o livrei informando de que era romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, levei ao seu conselho. Até qual? E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante a ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram à noite a Antíprade. E no dia seguinte deixaram-os de cavalo irem com ele e tornaram à fortaleza. Os quais logo chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao presidente e lhe apresentaram Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Vocês conseguem entender? A carta já estava dizendo que o cara estava preso injustamente, que não tinha nada de acusação contra ele. Eles não conseguiram provar nada contra Paulo. Mas mesmo assim, Paulo permaneceu firme. Porque era um propósito de Deus que Paulo fosse a Roma, não para pregar livremente, mas para pregar quem? Os governadores. Para poder expandir o evangelho em Roma. E nós vamos ver antes que Paulo ele tenta por diversas vezes ir em Roma. Ele não consegue, ele só chega em Roma preso. Aí quando nós chegamos no capítulo 23, 24, Paulo perante o tribunal do governador Félix. Mas os caras são ousados, eles não param. Paulo é levado para outro lugar, para outro governador, eles vão falar: não, vamos agora no Félix, que ele não sabe de nada da história, e nós vamos conseguir acusar Paulo. A conspiração não é de hoje que ela acontece. Ela vem lá de trás. E quando nós estamos no caminho, traçando o caminho de Cristo, trabalhando na obra, e está havendo crescimento, Satanás ele se levanta. E ele vai tentar querer paralisar o teu chamado de qualquer forma. Mas entenda uma coisa, que aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir a promessa que ele fez na sua vida. Ele vai se levantar, ele vai pular, ele vai fazer o que ele quiser, mas ele só vai se levantar para cair. Porque vai dizer que 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias, o mesmo que mandou bater em Paulo, desceu com os anciões e um certo Tértulo, orador, traduzindo para os dias de hoje, um certo Tértulo, um advogado. Trouxe um advogado, porque ele falou bem assim: tentamos a primeira vez, não conseguimos. Então nós vamos levar alguém que tem mais experiência que nós para administrar a situação contra o cara. Orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: lê para nós, Nem, ó. Versículo 3. Por todas essas coisas, nós lhe somos extremamente gratos,
Contudo, não desejo tomar seu tempo. Por isso peço sua atenção apenas por um momento. Constatamos que este homem é um perturbador, que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita conhecida como os nazarenos. Quando o prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com nossa lei, mas Lísias, o comandante do regimento, usou de força e o tirou de nossas mãos, e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordarão e declararão ser verdadeiro o que Tértulo tinha dito. Vocês conseguiram notar que ele já entra com oratória e trazendo falsas injúrias contra Paulo? Falando que, primeira coisa que ele alegou aqui, os centuriões tiraram das mãos deles com violência. Paulo foi feita a transferência de Paulo às 3 horas da manhã. Ninguém tomou ninguém da mão dele com violência, da mão deles. Eles não entraram, não pegaram, não bateram em nenhum deles. E depois ele já começa a acusar Paulo. Foi preso dentro do Sinédrio. Paulo não tinha sido preso dentro da sinagoga. Então eles arrumaram um advogado com boa oratória. Quem que gosta de assistir aquelas minissérias de advocacia? Eu gosto. Os caras têm uma oratória que é a coisa mais linda. Véio. Você para olhar os caras falar, você chora. Então eles pensaram, nós vamos levar a uma pessoa que fala bem, que sabe se expressar, mas nem todo mundo que fala bem sabe se expressar, vem trazendo a verdade. Então ele vem trazendo falsas acusações contra Paulo, porque ele tinha uma boa oratória, se expressava muito bem. O começo da oratória dele, nós vamos ver que é uma bajulação com o cara. Ele já começa a venerar o cara. Mas pelo outro lado, por isso que é o que o pastor está batendo com nós, cresceis na graça e no conhecimento. Vai ter até o Enem, que o Enem vai patrocinar aí. Cresceis na graça e no conhecimento. O pastor vem falando, porque quando nós crescemos no conhecimento, não é qualquer coisa que vai nos levar. Não é qualquer coisa que vai nos tirarmos da presença, não é qualquer coisa que vai nos tirarmos do foco, que é Cristo. Então Paulo ele vai entrar com a sua defesa. Só que eles levaram um cara que tinha uma boa oratória, mas Paulo também tinha uma oratória ótima. Paulo também se expressava muito bem. Paulo conhecia muitas das leis. E Paulo vai entrar na sua defesa. Aí o versículo 10. Vai lá, Mateus, meu lindo. Do 24. Aí Paulo agora ele vai entrar pedindo a sua defesa. Esse capítulo 23, 24, ele é muito simples. É só pararmos e falar, Senhor, abra minha mente. Deixa eu entender um pouquinho. Do versículo 10 em diante. Quando Paulo recebeu um sinal do governador para falar, disse: sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos, e, portanto, apresento-lhe minha defesa e de bom grado. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais que 12 dias atrás para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que lhe ressuscitará tanto os justos como os injustos. Por isso procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Vocês conseguiram ver que Paulo ele entra na sua defesa com sabedoria, explicando que todas as acusações que fizeram contra ele era fraudulenta, era falsa,
ele entra se explicando. Porque muitas vezes nós entramos em desespero por causa de coisas que fazem contra nós, e nós queremos discutir, nós queremos brigar, mas não entramos na presença daquele que vai nos fazer ganhar a luta. E Paulo ele vem nos ensinando aqui. Paulo ele está preso. Paulo ele poderia falar, gente, o que eu vou fazer mais? Mas Paulo ainda insiste, ele fala, não, eu quero ir para Roma, eu quero pregar lá, eu preciso chegar lá. No 17 em diante ele vai dizer assim, ora, muitos anos depois vim trazer a minha nação esmola e oferta. Ele veio trazer esmola e oferta à nação. Ele está dizendo, há muitos anos que eu estou fora daqui, mas agora eu vim de volta a trazer oferta e esmola. Ele está dizendo, olha, eu vim tratar daqueles necessitados. Por isso que nós falamos que Paulo é o pai da missiologia. Nisso me acharam já santificado no templo, não se ajuntamento, nem com alvoroço, um certo judeu da Ásia. A primeira coisa que eles argumentaram que Paulo era causador de alvoroço, era perturbador, estava proclamando o evangelho a todo o mundo. E foi aquela causação de alvoroço dele, aquela perturbação e a proclamação do evangelho a todo mundo que chegou até nós. Gente, por quê? Tudo isso estava acontecendo com Paulo por uma simples coisa, porque os judeus achavam que eles eram os únicos que podiam ter parte no céu. Eles achavam que eles eram a última Coca-Cola do deserto. Tudo isso por perseguição. Tudo isso por religiosidade, porque eles achavam, não, o céu foi feito só para nós. Mas Paulo começou apregoando para os gentios. E esse evangelho chegou até nós e nos deu os direitos, como corredeiro, de tomar posse. E aí eu paro para analisar tanto o sofrimento de um homem para o evangelho chegar até mim e você, para qualquer coisa, no desanimar da caminhada. Paramos para analisar, será que quando nós chegar lá, vamos olhar para ele e falar, Paulão, valeu a pena, hein? Valeu a pena tudo que você fez para o evangelho chegar até mim. Ou nós vamos chegar analisando e falando bem assim, não, eu não vou ficar aqui, eu vou para ali, eu vou para lá, outro lá. Paulo teve a oportunidade de não subir a Jerusalém. O próprio Deus usou o profeta para falar com ele, se você for, tu será preso. Se você for, assim como esse cinto está sendo amarrado na minha cintura, o homem que chegar lá será amarrado por ele. Mas o que eu acho lindo de Paulo, que ele vai dizer assim, morrer para mim é lucro. Ele está com Cristo. Podemos dizer hoje, morrer para mim é lucro? Os quais convia que estivesse presente perante ti e me acusam, se alguma coisa, se coisa contra mim tivesse. Aí ele vai dizer, eles não têm nada contra a minha pessoa, eles não podem me acusar. E aí ele vai continuar. Eu estou com saudade de ouvir a pastora Eliana lendo também. Ela podia ler do 24 ao 27 para nós finalizar o capítulo 24, pastor Eliana. Ali não precisa não, ali é no gogó, quer ver? Coisa linda. Alguns dias depois, Félix veio conduzi-la, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio, Félix teve medo e disse, basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele.
Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejavam manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Vocês conseguiram ver? Por que Paulo ele estava feliz? Porque ele estava pregando para os governadores. O povo romano era um povo promíscuo. Um povo que não fazia justiça com nada. Então, quando Paulo ele entra logo de sola, pregando sobre a justiça, sobre domínio próprio, amor ao próximo. Você vê que a pregação do cara foi tão eficaz da mente do governador que ele mandou, não, basta, para de falar, porque ele teve medo. E a esperança dele ganhar uma moeda, porque lá em cima, quando Paulo começa a defesa dele, ele fala o quê? Fiquei tempos fora da minha nação, agora voltei para dar esmola e oferta. Ele pensou, o cara tá com a moeda. Eu vou trazer ele perante a mim que ele vai me dar uma moeda. Mas Paulo não tinha uma moeda, Paulo era filho do dono do ouro e da prata. E o trabalho de Paulo era levar somente uma coisa a ele, o Cristo. E aí ele tem temor quando Paulo começa a falar do amor de Deus. É por isso que nós temos que olhar para dentro desse evangelho e falar bem assim, eu sei que vai valer a pena. Eu sei que vale a pena todas as renúncias que você tem feito. Todas as nossas renúncias que nós estamos fazendo, eu sei que vale a pena. Por isso que a Bíblia vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Se alguém hoje falar para mim, Nenel, você parou porque você não pode mais, porque você agora é crente. Eu falo, não sou crente, crente é invenção da revista Veja. Eu sou cristão. E eu parei por amor àquilo que ele fez por mim lá no Madeira, sem me cobrar nada. E eu vejo esse homem ensinando, eu falo, não, eu sei que vai valer a pena eu rejeitar as bandejas desse mundo. Eu sei que vai valer a pena. Porque custou gotas de sangue para o Evangelho chegar até nós. Custou muito para ele chegar até nós, a mim e a você. E hoje nós temos que levar esse Evangelho com amor enquanto podemos. Porque a perseguição também está chegando para nós. Porque nós temos um hábito de dizer assim, não, mas nós vamos orar. Não vai acontecer aqui no Brasil. Faz uma pergunta, na Venezuela eles oravam também, não oravam os crentes de lá? Quando você para estudar lá na China, eles também oravam. Muito. Quando nós paramos para ver a nação daquele Tong-Tong, aquele gordinho que é virado um samurai, ataca todo mundo, que dividiu Coreia do Norte e Coreia do Sul, eles também oravam. E a primeira conversa que eles chegaram para os cristãos foi, não, que nós vamos melhorar tudo. Nós temos que mudar a história desse Brasil. Mas como que eu faço isso? Como Paulo, ainda que me persigam, ainda que fale mal de mim, mas todavia eu te adorarei e proclamarei o teu evangelho, Senhor. Ainda que façam tudo, mas todavia eu te adorarei. Aí chegamos no capítulo 24. Paulo comparece perante Festo e apela para César. Ele sabia que de um jeito ou de outro ele ia morrer se ele voltasse para Jerusalém. Pastor Esther, coisa linda. Estou com saudade de ouvir a voz da senhora. Tem tempo que a senhora não prega. Ah, não, vou guardar a voz da senhora para domingo. Segura. A Xing. Do 1 até o 7. 3 dias depois que Festo chegou a Capítulo Cesareia. 25.
3 dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir suas novas responsabilidades no governo da província, partiu para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e outros líderes judeus se reuniram com ele e lhe apresentaram as acusações contra Paulo. Pediram a Festo, como favor, que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu que Paulo estava em Cesareia e que ele próprio voltaria para lá em breve. Alguns de vocês que têm autoridade voltem comigo, disse ele. Se Paulo tiver feito algo de errado, vocês poderão apresentar suas acusações. 8 ou 10 dias depois, Festo voltou a Cesareia, e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os líderes judeus vindos de Jerusalém se juntaram ao seu redor e fizeram várias acusações graves que não podiam provar. Todas as vezes que eles se juntavam, faziam várias acusações contra Paulo, nada podia se provar. E aí, o que eu consigo entender? O que eu vejo dentro desses capítulos? Deus abrindo porta para que Paulo chegasse aos homens importantes de Roma. Porque Paulo precisava expandir o evangelho em Roma. Todavia, Festo, querendo comparecer aos judeus, respondeu a Paulo, disse: quer tu subir a Jerusalém e será perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, contudo, muito bem sabes, se fiz algo grave, como cometi alguma coisa digna de morte, não me recuso morrer, mas se nada há das coisas que esse me acusa, ninguém me pode entregar a eles. Apelo a César. Paulo não estava com medo de morrer, porque para ele morrer era lucro. Ele estava com Cristo. É como nós temos que andar. Morrer com Cristo para nós é lucro. Paulo não estava com medo de morrer. Paulo tinha certeza que ele não tinha feito nada, porque eles queriam paralisar o crescimento do evangelho, chegar até o gentio, porque Paulo queria ir para Roma, porque eu vou alcançar mais gentios, eu vou proclamar mais o evangelho, vou levar o nome de Cristo. Então Festo, tendo falado, o conselho respondeu: apelo para César irá. Passando alguns dias, o rei Agripa, Berenice vieram a César e a saudaram Festo. Passou alguns dias, até o rei veio falar com o cara. Até o rei Agripa veio ter com Paulo, porque todo mundo queria chegar e ouvir aquilo que Paulo estava ensinando. E como ali ficasse muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito de que os príncipes dos sacerdotes e os anciões dos judeus estão em Jerusalém, comparecendo perante mim, pedindo sentença contra ele. A ele respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem quer que o acusador tenha presentes os seus acusadores, e possa defender-se das acusações. De sorte que, chegando eles aqui junto no dia seguinte, se fez de lições, alguns assentou-se no tribunal, mantei que trouxesse o homem. Eu fico imaginando que tribulação. Paulo ia e voltava toda hora nesse tribunal, e nada dos caras provar nada contra ele, todo mundo tentando matar ele. Isso é uma perseguição contra o cristão, isso é uma perseguição do evangelho. E Paulo, ele vem nos ensinando que seja firme e constante. Se ele não tem firmeza, se ele não tem estrutura para aguentar, ele tinha falado: não, eu falei mesmo, tem razão, deixa eu ir para lá, eles vão me matar. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquele que o
Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de suas superstições e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava. O povo de Roma falava que era Jesus, era um tal defunto, que Paulo que pregava, que ele era defunto para eles. Então, o que eu entendo aqui? Deus falando com Paulo. Se eu não me engano, no meio do capítulo 22, nós vamos ver Deus falando com Paulo assim. Aparece para ele, à noite fala, assim como tu foi comigo em Jerusalém, assim tu vai dar testemunho de mim em Roma. Então Paulo já estava descansado, eu não vou morrer. Eu vou chegar até Roma, eu não vou morrer. Eu vou proclamar o evangelho lá. Ainda que eles levantam várias coisas contra mim. Estando perante acerca de inscrição dessas causas, perguntei se querem ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca das coisas, mas apelando Paulo para que fosse resolver os conhecimento de Augusto. Mandei que guardasse até que se enviasse a César. Então Agripa disse ao Festo, bem, quiseras que eu ouvisse também esse homem. E ele disse, amanhã ouvirei. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparente, entraram no auditório com os tribunos e viram os principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse, Rei Agripa, e todos os varões que está presente conosco, aqui veste um homem que toda a multidão dos judeus, nem ter falando tanto em Jerusalém como aqui, clamo que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizesse, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviá-lo. Dele, porém, não tenho coisa alguma, certo que escreva o meu Senhor. E por isso perante vos trouxe, principalmente perante ti, o rei, Agripa, para que depois que entregá-lo, tenho alguma coisa que escrever. Porque ele não poderia ser enviado para outro governador, para o rei, para o próprio César, sem levar uma carta. E Festo ele fala bem assim, o que eu vou escrever desse cara? Eu não vejo acusação nenhuma. Ninguém conseguiu me provar nada contra ele. O que eu vou escrever dele? O que eu vou escrever contra ele? Para enviar? Não tinha nada. E o que nós podemos aprender com a vida de Paulo? Ainda que ele passou por todas essas provações. Quando nós pegamos o livro de Romanos, lá do começo, de Atos dos Apóstolos, lá do começo, nós vamos ver. Paulo passou por um naufrágio. Paulo passou por tantas coisas. E Deus provando para ele, olha, você vai levar o evangelho a Roma. E às vezes nós estamos sendo provados. Passado por algumas provações que Deus está nos provando. Porque a Bíblia vai dizer assim como o ourivo testa o ouro, vós serão provados. Às vezes nós queremos achar ruim de qualquer provação, mas às vezes é o próprio Deus nos testando. O próprio Deus nos provando para ver até que ponto nós aguentamos. Até que ponto nós aguentamos para expandir o evangelho. Até aonde que eu vou suportar. Porque se ele me fez a promessa, eu tenho que suportar. Se ele me fez a promessa, eu vou ter que entender que caminhar, galgar o dia a dia do cristianismo, vai me custar alguma coisa. Vai me custar algumas renúncias. Vai me custar algumas lágrimas. Vai me custar algumas dores. Mas se na primeira adversidade eu parar, como que eu vou levar o evangelho àquele que está precisando ouvir? Se na primeira adversidade Paulo parasse, na primeira perseguição ele falasse, acabou, parei, não sou mais crente, não vou mais em lugar nenhum. Estou magoado.
Nós estaríamos aqui hoje cultuando e bendizendo o nome do Senhor? Hoje nós reclamamos de perseguição, mas perseguição passou a igreja primitiva, para chegar o evangelho até a mim e a você. Aí quando eu me levanto a minha mãozinha e falo, Senhor, eis-me aqui, estou disposto. Até que ponto você está disposto? Até que ponto nós estamos dispostos? Não é você, não, é nós estamos dispostos para levar o evangelho. Para levar o evangelho a quem precisa ouvir a palavra dele. Sabemos que rola pedrada. Rola pedrada? Não é poucas, não. Hein, Ney? Quantas pancadas você já tomou para levar a boa palavra? Esse é o nosso chamado. A igreja primitiva, eles passaram por tudo para que chegasse até nós. Alguns pontos daqueles que eles evangelizaram, hoje já não estão com tanta eficácia do evangelho. Mas cabe a mim e você retornar para fazer aquilo que Paulo nos deixou. Mas eu sou salvo pela graça, sim, mas a graça atingiu a mim e você porque teve alguém que teve coragem de transportar a graça até nós. Porque se nós não levarmos a graça para outro conhecer, tem pessoa que vai morrer sem conhecer essa graça. Tem pessoa que vai chegar num ponto e falar bem assim, eu nunca ouvi falar do amor de Deus. Porque nós somos embaixadores nessa terra. Sacerdote real. E a nossa missão é proclamar esse evangelho. Ainda que eu creio que oramos para não precisar passar pela mão do governador, sargento, capitão, ninguém. Mas é trilhar esse evangelho, aquilo que o Senhor nos mandou. Ir de pregar meu evangelho a toda criatura. Ir de pregar o evangelho. Começa lá dentro da sua escola. Começa lá dentro da sua faculdade. Começa lá dentro do seu trabalho. Começa lá dentro da sua casa. Começa a exercer aquilo que Paulo nos ensinou como o pai da missiologia. Começarmos a exercer aquilo que foi nos deixado. Começarmos a fazer aquilo que ele falou, sejais os meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Sejais os meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. E assim nós encerramos o 25, 26 é com o nosso amigo ali, ó, semana que vem. Mas eu sei que o Senhor, por esse pouco tempo que nós ficamos aqui conversando, dialogando, os jovens meninos, muito obrigado. Aí quando eu falo, ajuda o gordinho a pregar, é isso aí, ó. Isso dá para nós refletirmos e falar, Senhor, o que eu tenho feito? Eu tenho só murmurado ou eu tenho tentado galgar mais o teu evangelho? Eu tenho só murmurado ou eu tenho suportado as pancadas? E hoje nós saímos aqui mais pensando, Senhor, eu sei que vai valer a pena. Eu sei que vai valer a pena, Senhor, eu aguentar as perseguições em teu nome. Eu sei que vai valer a pena eu suportar um pouco mais, eu resistir às tentações. Eu sei que vale a pena, Senhor, eu matar a minha carne todo dia. Eu sei que vale a pena. Eu sei que vale a pena. Em 2010, quando eu retornei para a casa do Pai, dezembro de 2010 eu fui batizado. E eu achei o seguinte, o velho homem vai morrer. Ele sabe nadar. Só que eu descobri que ele anda dentro de uma caixinha de sapato. Assim como Paulo precisou de várias vezes se conter
Nós precisamos todo dia. Eu descobri que ele anda dentro da caixinha de sapato, eu fico em cima dele assim o dia todo. Mas Daniel, para você é fácil, você é gordinho, mas ele também é gordo e é forte. Todo dia ele tenta sair para voltar ao velho homem. Eu tenho que manter firme, não, Senhor. É uma luta diária. É uma luta diária, mas para isso que nós devemos entender. Vale a pena ser fiel. Vale a pena eu poder querer falar como Paulo, morrer com Cristo para mim é louco. Eu te convido a você ficar sobre os seus pés para nós refletirmos sobre essa mensagem, sobre esse estudo. Imaginar quantas vezes aquele homem foi açoitado, quantas vezes aquele homem foi perseguido, preso injustamente, para que esse evangelho chegasse até a nós. Transportado de madrugada, preso, ter que sair debaixo de escolta pela madrugada, sem nenhum crime ter cometido. O único crime que ele cometeu foi levar a boa palavra para que ela chegasse a mim e a você. O único crime que Paulo cometeu foi trazer as boas novas do reino para os gentios. E nessa noite eu te convido a você refletir um pouco, enquanto a nossa linda pastora Esther vem fazer a oração final.